Olá, pessoal. Eu me chamo Rafael Barcelos Tristão, sou doutorando em criminologia pela USP e defensor público no estado de São Paulo. E hoje, estou com a tarefa de falar sobre o capítulo 5 do livro do professor, Juarez Cirino dos Santos, de criminologia. O capítulo 5 ele se refere a esse tema, Durkheim, fato social e anomia. Bom, primeiro, falar da minha honra de estar participando desse curso, é uma oportunidade imensa de estar figurando aqui como dentre esses expoentes da criminologia que estão apresentando aqui os capítulos do professor Juarez Cirino. Bom, primeiro, a importância criminológica do pensamento de Durkheim. O Durkheim ele altera a base, criminológica, explicativa sobre aquilo que seria as teorias da criminalidade. Então, o Durkheim ele gira essa explicação, transformando essa explicação do positivismo, saindo daquela lógica dos déficits individuais que marcavam o positivismo criminológico, os déficits tanto biológicos, psicológicos ou sociais, e alterando essa base explicativa para conceitos socioestruturais, com foco na socialização do indivíduo, instituições construídas pela sociedade e nas representações sociais. Então, esse é a primeira, num campo aqui introdutório, a grande importância de Durkheim para a construção de um pensamento criminológico, e a partir daqui o Durkheim ele abre uma avenida para a criminologia com base sociológica. Bom, seguindo aqui, nós temos que falar sobre o contexto que o Durkheim escreveu as suas obras e abordando, dentre outros temas, a questão criminal. E o Durkheim ele fala sobre a questão criminal num contexto muito específico, o contexto da sociedade industrial europeia de final do século XIX. Então, nesse contexto, nós temos ali um excesso de urbanização, revoltas, greves, uma série de tensões intestinais nas sociedades europeias que geram essa preocupação do Durkheim em relação à perda de unidade ou similitude entre os indivíduos na sociedade industrial europeia. Nessa sociedade industrial de fins do século XIX, o Durkheim observa que há uma perda da generalidade das representações tanto religiosas quanto morais que marcavam o sistema social das sociedades tradicionais. O Durkheim, nos livros dele, ele vai denominar essas sociedades tradicionais, ora como sociedades tradicionais, ora como sociedades inferiores, atrasadas, numa lógica ali evolucionista que ele vai trazer do Comte e do Spencer. E por isso, por essa influência do Comte e do Spencer, muitas vezes o Durkheim foi apropriado pela sociologia num viés conservador. Mas, lendo com mais cuidado a obra do Durkheim, nós verificamos que ele faz ali apontamentos que nem sempre são concordantes com o Spencer e o Comte. Então, mais à frente, a gente vai poder falar sobre esse espectro político que estaria inserido no Durkheim. E essas sociedades industriais europeias de final do século XIX, elas têm uma seguinte característica, elas têm um alto desenvolvimento material, mas esse alto desenvolvimento material ele trouxe comodidades para a sociedade, mas também o Durkheim observa que houve um ascenso de crimes, suicídios, falências, revoltas, aqueles aspectos de convulsões intestinais que o Durkheim observa nas sociedades desenvolvidas. E o Durkheim ele chega à conclusão do seguinte: o progresso não é sinônimo de felicidade.
Então, você pode ter o desenvolvimento material e esse desenvolvimento material está aliado a diversos problemas sociais. O Durkheim ele baseia a sua sociologia numa ideia de cientificismo, muito característico dessa época, de final ali do século XIX, e ele usa na sua obra um léxico, né, uma linguagem voltada para a biologia e anatomia, fazendo sempre, né, links com o corpo humano, com o funcionamento dos seres vivos, e isso traz uma leitura de que a sociedade moderna seria interpretada como um organismo, um corpo. Né? O Durkheim chega a dizer o seguinte: os organismos, né, superiores, eles têm uma alta divisão do trabalho, né, gerenciada por um sistema nervoso central. Né? Essa é a característica dos organismos desenvolvidos. E ele traz essa interpretação biológica, anatômica, para a sociologia. E ele vai interpretar o fato social como coisa. Isso é um ponto importante, né, da sociologia do Durkheim, porque ele vai buscar avaliar as determinações sociais, a dinâmica social, pelo que ela é, e não pelo que ela deveria ser. O Durkheim não constrói uma teoria normativa, né, do dever ser, mas sim uma análise do que está acontecendo ali, dessas determinações que vão gerar a ordem e coesão social. E o que seria essa ordem e coesão social? Modos de agir, pensar, sentir, e aqui é o ponto, né, de um rompimento bastante importante do Durkheim com o pensamento anterior. Modos de agir, pensar e sentir que ultrapassam a percepção individual. Então, o Durkheim está construindo a sua teoria ali, rompendo com uma lógica individualizante do positivismo criminológico e da psicologia analítica. Então, ultrapassando essa interpretação do indivíduo. Esse é um ponto que marca o pensamento do Durkheim de forma muito significativa. O Durkheim ele trabalha com dois conceitos bastante importantes, que seriam o da sociologia mecânica, mecânica e solidariedade orgânica. Esses dois aportes teóricos, eles servem para avaliar essa solidariedade industrial, principalmente nessa transição das sociedades tradicionais, que, como a gente viu, podem ser chamadas de atrasadas, inferiores pelo Durkheim, que tem como marca a similitude, os indivíduos todos ali são muito parecidos, têm percepções sociais comuns, para as sociedades industriais. Nessas sociedades industriais, há uma prevalência da divisão do trabalho social. E essa divisão do trabalho social é marcada por uma alta especialização, fragmentação das tarefas, que, né, vão, como o Durkheim demonstra, aumentar a produtividade social, mas também podem gerar, né, uma fragmentação, uma diminuição da solidariedade social. A solidariedade mecânica, por Durkheim, que está caracterizada nessas sociedades tradicionais, ela tem essa marca de semelhança, né? Sociedades que são sistemas sociais homogêneos, onde há um fortalecimento da consciência coletiva. E a marca dessas sociedades seria um direito repressivo, que o Durkheim, ora, vai chamar de direito repressivo, ora de direito penal, mas o Durkheim ele associa muito o direito penal a essa noção de consciência coletiva, chegando a falar mesmo que o direito penal teria uma noção religiosa, né, que ele precisa de um estado forte, né, de consciência coletiva para atuar. Avançando, nós temos aqui a solidariedade orgânica. A solidariedade orgânica ela é a marca das sociedades onde há uma alta divisão social do trabalho, onde os indivíduos não mais têm uma noção de
de similitude, né? Eles fazem parte ali do mesmo corpo social, mas sim de complementariedade, né? Então, as funções diversas e especializadas, elas criam uma noção de dependência recíproca nas sociedades modernas, sociedades industriais, analisadas pelo Durkheim. Então, você tem essas funções especializadas e que essa especialização gera uma fragilização da consciência coletiva. Os indivíduos são diversos entre si. O Durkheim chega a dizer que a religião das sociedades industriais é o indivíduo que passa a ser considerado como o ente religioso das sociedades modernas. E nessas sociedades haveria uma prevalência do direito restitutivo barra cooperativo. De certa forma, a gente poderia dizer que o direito restitutivo seria o direito civil, né? Que o Durkheim vai trabalhar com alguma desconfiança desse direito civil, indicando que esse direito civil ele aprofunda esse distanciamento entre os indivíduos. Então, se o direito repressivo ele gera essa coesão social, no direito restitutivo, você quer manter as pessoas separadas. A ideia, por exemplo, do direito de propriedade, né? A minha propriedade ela é diferente da sua e você não deve, né, avançar sobre a minha propriedade. Então, o direito restitutivo, que marca essa solidariedade orgânica das sociedades industriais, ele reforça esse sentimento de divisão entre os indivíduos. E um ponto aqui importante, que talvez seja uma marca também desse avanço do Durkheim sobre o pensamento criminológico, que é a compreensão de que o crime ele é um fenômeno normal. Enquanto que o positivismo criminológico ele está baseado ali numa ideia de que o crime seria um déficit individual, uma noção de doença, né, do sujeito, o Durkheim vai dizer, não, olha, o crime acontece em todas as estruturas sociais. Então, se ele ocorre em todas as sociedades, ele é normal. Né? Então, ele não é entendido como um fenômeno anormal da dinâmica das sociedades. E, mais do que isso, o Durkheim avança nessa percepção, dizendo que o crime ele é funcional para o equilíbrio social. O Durkheim tem uma expressão muito interessante, que é a seguinte: o crime ele aproxima as consciências honestas e as concentra. Ele vai dar um exemplo de uma cidade pequena, onde, depois que aconteceu um crime, as pessoas se reúnem, né, nos locais públicos, nos locais privados, para conversar sobre aquilo e geram uma raiva coletiva, uma raiva pública. E olha o detalhe, essa raiva pública, ela ultrapassa as percepções dos indivíduos, né? Ela gera uma coesão no corpo social. Então, reforça esse sentimento coletivo de contrariedade àquele rompimento da ordem que foi causada pelo crime. E mais do que isso, né? O Durkheim também traz a ideia de que o crime e a repressão ao crime, o Durkheim trabalha muito com essa ideia da noção de pena, né? A teoria da pena em Durkheim ela é bem interessante. A gente poderia sustentar que há uma teoria da pena em Durkheim. E ele vai dizer o seguinte: o crime ele também pode gerar, por outro lado, uma antecipação da moral futura. Ele dá o exemplo de Sócrates. Né? Ele fala o seguinte: olha, o Sócrates foi punido por expressar ideias. Então, ele diz o seguinte: o que seria do desenvolvimento, né, da liberdade de expressão se não tivesse havido lá atrás a condenação do Sócrates? Então, ele está dizendo, olha, o crime ele tem uma forma de desenvolver a estrutura moral da sociedade, dizendo, olha, isso aqui não dá para punir de tal forma. Então, ele tem esse aspecto, né, tanto de reforço do sentimento coletivo contra aquele ato, quanto de repensar as criminalizações, né, as repressões da sociedade sobre certas condutas. Porém, o Durkheim vai trabalhar com a noção de que o desvio, o crime, ele só seria anormal, né, patológico, quando ele ultrapassasse uma frequência desmedida. E aí,
isso aconteceria num contexto de anomia. A gente vai falar sobre anomia, mas também é importante pensar que esses dois aspectos do crime, como reforço do sentimento coletivo e antecipação da moral futura, tornam o criminoso um verdadeiro agente regulador social. E falando aqui sobre a questão do crime também, tem uma parte do Durkheim nas regras do método sociológico que ele vai falar o seguinte: olha, o incômodo que a doença gera, né, aquela questão do léxico biológico, anatômico, médico, muitas vezes, ele vai trazer esse exemplo, né, da doença para falar sobre o crime. O incômodo que uma doença gera é baixo se comparado com o efeito que ela gera de imunidade no corpo humano. Então, essa ideia, né, tipo, ocorreu ali um crime, mas esse crime fortaleceu o sentimento coletivo e permitiu que a gente repensasse, né, as normas de organização da sociedade. Então, a ideia do criminoso como reguladores sociais. E o que seria essa ideia de anomia? E me parece que aqui é o ponto que a gente tem talvez uma leitura mais, digamos, equivocada sobre o que o Durkheim disse, e uma associação da anomia com uma situação anárquica, né, e muitas vezes voltada para o indivíduo. Me parece que a leitura da anomia ela precisa ser mediada com outros aspectos, né? Então, a anomia seria, sim, uma desintegração social voltada ali para a sociedade, e especialmente quando a sociedade perde esse controle dos meios de satisfação individual, das necessidades individuais. Então, haveria, no estado de anomia, uma dissociação entre individualidade, aquilo que o indivíduo julga que necessita para viver, e a consciência coletiva, essa ideia de regulação, de percepções coletivas em comum na sociedade. Então, essa consciência coletiva ela é incapaz de regular os apetites individuais. Só que, o grande detalhe, e por isso, né, quando a gente olha a obra do professor Juarez Cirino, o professor Juarez ele traz essa percepção de que o Durkheim ele foi apropriado de uma forma por um pensamento conservador que não necessariamente corresponde àquilo que o Durkheim expressou na sua obra. Então, o Durkheim ele vai falar de forma muito clara, né, na divisão do trabalho social, que o estado de anomia ele é fruto da divisão coativa do trabalho. E essa divisão coativa do trabalho seria uma evolução equivocada dessa sociedade industrial que gerou, né, esse excesso de crimes, de doenças, de suicídios, né, na sociedade industrial. Então, esse é um ponto também de pensar a anomia dentro de um contexto de divisão coativa do trabalho, onde os indivíduos são submetidos a determinadas tarefas que eles não gostariam, né, de fazer, a estrutura social. E esse conceito de consciência coletiva também, né, é bastante importante para o pensamento do Durkheim. E o que seria essa consciência coletiva? Estados de percepção comum fundados ali na semelhança e complementariedade, né? Um conjunto de sentimentos comuns que ultrapassam o indivíduo. E o Durkheim ele vai dizer que nas sociedades modernas, sociedades avançadas, assim denominadas por ele, o direito ele passa, né, a preencher esse espaço da consciência coletiva, muitas vezes o direito atuando como essa consciência coletiva. Nas sociedades tradicionais, os ideais religiosos e morais ali daquele grupo homogêneo, similar, exercem esse papel de consciência coletiva. Nas sociedades modernas, o direito toma esse espaço. Um detalhe importante também, gente, que o Durkheim, quando ele fala da solidariedade mecânica e orgânica,
ele não está falando de conceitos estanques. Isso também é importante de se falar. Não há uma substituição plena, né? O Durkheim ele trabalha com a noção de preponderância. Então, nas sociedades modernas, há uma preponderância da solidariedade orgânica, mas ainda existe, né, resquícios da solidariedade mecânica, especialmente na continuidade do direito penal. O direito penal está muito associado à solidariedade mecânica. Por outro lado, o Durkheim diferencia o comportamento patológico do comportamento anormal. Comportamento anormal seria um comportamento que destoa, que contraria as regras sociais. Dessa forma, o crime ele poderia ser caracterizado ali como, né, um comportamento anormal que contraria as regras. Mas, né, quando a gente fala do comportamento patológico, a gente está falando de uma desconformidade excessiva às regras, que é caracterizado desse estado de anomia provocado pela divisão coativa do trabalho. E aqui a gente tem uma marca, né, tanto ali na obra do professor Juarez Cirino, que traz para a criminologia em português, né, aspectos que ficaram, de uma certa forma, esquecidos no pensamento criminológico, e o professor Juarez resgata esses conceitos de uma releitura política do pensamento de Durkheim, fazendo uma reinterpretação do Durkheim não como um autor conservador, apologista da ordem social do capitalismo, mas como um autor, né, de viés progressista. Se a gente pega obras como o professor Anitua, professor Alessandro Barata, todos eles trazem essa abordagem de um Durkheim mais conservador, né? Faria ali uma defesa da ordem social do capitalismo. O professor Juarez resgata, né, aspectos ali da sociologia americana, inglesa, né, e de como se deu essa apropriação do pensamento durkheimiano por setores mais conservadores que vão desenvolver ali um funcionalismo que tem esse viés um pouco mais conservador realmente. Bom, quais são os pontos que o professor Juarez Cirino indica que indicariam essa questão progressista no pensamento de Durkheim e algumas contribuições aqui que eu gostaria, contribuições, reflexões que eu gostaria de deixar a respeito disso. Nós temos aqui a ideia, né, que o professor Juarez Cirino chama de um sonho democrático do Durkheim, que seria, né, onde não houvesse, né, onde as desigualdades sociais elas não fossem frutos da divisão coativa do trabalho, das disparidades entre riqueza e poder, mas sim das desigualdades naturais dos indivíduos, né? Então, a única desigualdade social que seria aceitável para o Durkheim seria essa desigualdade relacionada à diferença das capacidades dos indivíduos na sociedade. Então, o Durkheim ele vai buscar, né, vai sugerir essa questão de uma superação dessas coações externas, né, que estariam relacionadas à riqueza e poder e essa estrutura coativa da divisão social do trabalho. O Durkheim ele vai fazer essa diferença, né, entre divisão forçada e divisão espontânea do trabalho. Isso vai estar ali no final do livro, né, da divisão social, da divisão do trabalho social. E o professor Juarez Cirino traz a ideia de que o Durkheim ele antecipou em 70 anos os fundamentos da teoria do labeling approach, da rotulação social, ao indicar que o ato criminoso ele é considerado criminoso não por uma característica intrínseca do ato, né, inerente ao ato, mas sim pela reação social que esse ato gera, né, pela reprovação que
a sociedade faz sobre aquela conduta, especialmente relacionada à ideia, né, de pena que o Durkheim desenvolve, né, a pena como essa catalisação, né, a pena que catalisa esses sentimentos, essa raiva pública, essa reprovação em relação ao criminoso. E ele traz também, né, a contribuição, né, dos autores Taylor, Walton e Young, que são ali muito caros para a criminologia crítica, que vão defender essa percepção de uma recepção deformada da teoria do Durkheim nos Estados Unidos, né? Uma recepção que despolitiza a teoria criminológica do Durkheim, ignorando aspectos como os componentes econômicos dessa teoria, principalmente a ideia de divisão social do trabalho, os aspectos políticos, né? Então, a anomia que o Durkheim fala, ela é um produto político da divisão coativa do trabalho, aspectos ideológicos, como a consciência coletiva, e aspectos jurídicos do pensamento de Durkheim, caracterizado pela ideia de ordem social. Então, assim, algumas contribuições aqui que eu gostaria, alguns comentários que eu gostaria de fazer sobre essa abordagem crítica, uma crítica da crítica, né, que o professor Juarez Cirino faz na sua obra. Primeiro, me parece um equívoco, ler o Durkheim como um mero apologista, né, do sistema capitalista. Ele não faz uma leitura apologética da sociedade industrial. Por outro lado, ele também não faz uma leitura saudosista das sociedades tradicionais. O Durkheim ele não quer fazer esse salto para o passado, né? Ele quer buscar uma ordem social harmônica ali e não essa ordem anômica caracterizada pela divisão coativa do trabalho. Por outro lado, o pensamento do Durkheim ele traz um desafio para a gente, né, principalmente na periferia global, porque ele é um pensamento, me parece, voltado para a Europa industrial de fins do século XIX. Então, a gente teria que ter um desafio ali de fazer essa adaptação das premissas críticas elaboradas pelo Durkheim em relação à sociedade industrial, fazendo mediações que adequem essa teoria à realidade das sociedades periféricas como a nossa. Então, me parece que demandaria ali, né, mediações específicas, né, que precisariam ser construídas para não se fazer uma mera transposição do pensamento do Durkheim e poder ali aproveitar essa análise crítica de forma mais profícua. E, como eu disse, né, não há essa ideia de uma noção saudosista das sociedades tradicionais, ainda que você veja ali uma linguagem do Durkheim muito relacionada à ideia de sociedades primitivas, inferiores, né? Mas a gente poderia ler também essa noção de sociedades inferiores no sentido de sociedades que não alcançaram o desenvolvimento, né, da divisão social do trabalho a ponto, né, de ter essa alta desenvoltura no aspecto material. E me parece que o Durkheim, principalmente quando ele fala a respeito dessa caracterização do direito penal como uma lenta evolução, né? O direito penal como uma lenta evolução, porque ele deveria refletir esse sentimento coletivo, essa consciência coletiva. A gente pode usar esse aporte teórico do Durkheim para fazer uma crítica à inflação penal, né? A um excesso de legislações penais que tipificam coisas que não dialogam com esse sentimento coletivo que deveria marcar o direito penal. E também com legislações penais de emergência, né? Legislações penais feitas a toque de caixa, que não permitem essa lenta evolução do direito penal. E um outro aspecto também que me parece que a teoria do Durkheim traz um instrumental aqui importante, diz respeito
a essa avaliação da dinâmica da coesão social em torno da pena e da criminalização. Como se constrói, né, essa coesão em relação à pena como algo que não é questionado, né? Então, é um ponto também aqui importante para uma leitura progressista do pensamento de Durkheim. E, em relação à bibliografia complementar, obviamente recomendo a leitura de todos os livros que o professor Juarez menciona no capítulo 5, especialmente o livro do Anitua, do Alessandro Barata, mas, né, e os livros do próprio Durkheim, Divisão Social do Trabalho, as regras do método sociológico, que falam sobre essa temática do crime nas sociedades modernas. E, como complemento mesmo, eu queria indicar o livro do professor Roberto Bergali e o Augusto Ramírez, né, O Pensamento Criminológico 1, uma análise crítica, que aqui ele teria um aprofundamento sobre a construção dessas teorias sociológicas no campo criminológico. Outro livro importante, né, do nosso amigo aqui, o Patrick Cassicedo, trabalhou a noção de pena e funcionalismo, uma análise crítica da prevenção geral positiva. É um livro que tem ali um capítulo, né, só sobre essa questão do Durkheim, das origens do pensamento funcionalista, trazendo contribuições importantes sobre o pensamento durkheimiano e sobre o desenvolvimento do funcionalismo no campo penal. Recomendo também o livro do Anthony Giddens, né, Política, Sociologia, Teoria Social, Encontros com o Pensamento Social Clássico Contemporâneo. E nesse livro, Giddens ele traz um debate sobre esses objetivos políticos do Durkheim que dialogam com essa perspectiva de um Durkheim progressista e não um Durkheim conservador no campo político. O livro também do professor Máximo Pavarini, né, Controle e Dominação, Teorias Criminológicas Burguesas e Projeto Hegemônico, que traz ali, né, o contexto do surgimento das teorias sociológicas também no campo criminológico, né, fazendo esse debate de forma bastante competente. E, para fechar, o livro do Frank Peirce, que traz o livro, né, o Durkheim Radical, né, The Radical Durkheim. E ele vai trazer essa reavaliação dos fundamentos de uma leitura conservadora do pensamento do Durkheim e indicando aportes teóricos importantes para essa leitura crítica sobre o pensamento do Durkheim. Bom, gente, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse evento e espero que vocês aproveitem e sigam, né, as demais aulas. Até a próxima. O professor Juarez Cirino dos Santos é o grande vanguardista que abriu caminho na sua produção teórica, na sua bibliografia, para uma tradução da teoria marxista para a criminologia brasileira. Ele foi a pessoa que abriu esse caminho para que nós todos pudéssemos realizar nossas empirias a partir de uma sólida estrutura teórica. E, além do mais, Juarez Cirino dos Santos, um homem completamente íntegro, pessoalmente, intelectualmente, sobreviveu a todas as lutas, sempre mantendo a sua opinião firme e verdadeira.